Nesta edição, na entrevista, você vai conhecer um pouco mais do Conselho Mundial da Água. E a reportagem da semana fala sobre o projeto que visa estender a terceirização no Brasil. Veja agora a sessão no ponto. No dia 1º a 13 de junho aconteceu a OIT, uma discussão da Organização Internacional do Trabalho em Genebra, aonde mais de 185 países participaram discutindo as questões da força de trabalho. Entre os temas na OIT foi discutido o trabalho escravo, o trabalho infantil. Na verdade, essa discussão dentro da OIT, em que todos os países, 185 países participaram, também o Brasil teve a sua delegação e a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores de Formação Universitária esteve presente. Esteve presente nas discussões, nos debates, aonde envolvia os trabalhadores, aonde nós pudemos lutar por um trabalho mais justo, por uma oportunidade real de trabalho e que o trabalhador fosse cada vez mais dignificado, porque nós entendemos que o trabalho digno é aquele que tenha oportunidades, aquele que o profissional tenha os seus benefícios e que o trabalhador seja reconhecido na sua empresa. Então, eu acho que a discussão da OIT traz para nós todos, no mundo todo, no mundo do trabalho, um alento para que a gente possa estar lá brigando por questões dignas do trabalhador mundial. Prezadíssimo telespectador, o tema da entrevista de hoje é importantíssimo: água. Estamos gravando diretamente do Encontro Ambiental de São Paulo, uma realização do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo e também da Federação Nacional dos Engenheiros. Ao meu lado, Newton Azevedo, que é governador pelo Brasil no Conselho Mundial da Água. Newton, prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Fábio. Obrigado aos teus telespectadores e obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Newton, primeiramente, o que é o Conselho Mundial da Água e quem o forma? Veja bem, o Conselho Mundial da Água está fazendo já 30 anos. É uma organização que foi formada na França, na cidade de Marseille. Hoje ele tem uns 400 associados, que representam 70 países, 70, 80 países. E ele é formado de um grupo, de um board de pessoas, cujo número são 35, que representam os países, e esses são chamados de governadores, e eles são objeto saem de uma eleição entre todos os associados. E uma coisa interessante aí, que acho que é o grande charme do Conselho, é que, primeiro, o Conselho Mundial da Água foi criado para poder ter a visão do mundo através da água. Percebe? Quer dizer, é a partir da água, pela sua importância, em todos os processos de desenvolvimento de um país, processos de sustentabilidade de um país, processos de todos os mecanismos econômicos de um país, você tem água. Então, para que você possa ter uma visão integrada disso, o Conselho Mundial da Água, eu diria que é a voz da água perante a sociedade. E uma outra coisa interessante, cada país pode ter no máximo 4 governadores, ok? E esses 4 governadores têm características pré-estabelecidas, para que realmente esses governadores criem um mix, uma mistura que represente o país. Então, tem que ser um da academia, ou seja, da universidade, tem que ser um de uma organização não governamental, tem que ser um que represente o Estado, quer dizer, que represente o país no sentido de uma entidade estatal, federal, e alguém que represente o empresariado, ok? Então, você vê aí que com isso você tem uma abrangência bastante grande nas visões que cada um desses setores tem em relação à água. Eu represento o Brasil lá pela Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústria de Base, da qual sou vice-presidente, responsável por essa área de meio ambiente. Então, um outro dado para você, o atual presidente do Conselho Mundial da Água
vem da academia, desses 4 que foram eleitos, é o professor Benedito Braga, que hoje também exerce o cargo de secretário de Recursos Hídricos e Saneamento do Estado de São Paulo. Perfeito. E hoje o Conselho Mundial da Água, né, principalmente aqui no Brasil, foi representado por você, porque você participou de um fórum na Coreia do Sul, falando de perspectivas da água. Conte para nós um pouquinho do que se debateu nesse fórum. Então, outra informação para você, que é o restinho da primeira pergunta tua. O Conselho ele faz a cada 3 anos um fórum, né, onde ele junta da ordem de 30 a 35 mil pessoas. Nós já estamos no 7º fórum, esse da Coreia que acabou semana passada foi o 7º, e a gente discute essas questões sempre sob a partir da visão da água, e sai dali uma série de recomendações de uma forma geral que percolam aí o mundo como uma forma de aconselhamento ou de proposições. O que aconteceu na Coreia é importante. Na Coreia, nós tivemos uma grande sensibilização que o mundo está tendo sobre essa questão das mudanças climáticas, né? Uma linguagem bem não tão sofisticada, mas que pode ser facilmente que as pessoas entendam, né? Eu gosto sempre de falar nessa linguagem, porque senão fica um tecniquez muito difícil. É assim, estão acontecendo coisas no mundo, né, que as pessoas talvez não tenham ainda dado, as pessoas que eu digo, a sociedade de uma forma geral, não tenham dado tanta atenção. Mas as mudanças climáticas que estão aí, o que é mudança climática? É muita chuva, muita neve, pouca neve, todas essas questões, a questão do aquecimento global, a questão, tudo isso é uma resposta que a natureza está dando em relação à forma, talvez um pouco destrambelhada, que a sociedade tem lidado com os seus recursos naturais, hídricos, etc. Então, queira ou não, isto está impactando e caracterizando um novo momento. Então, na Coreia, um assunto que foi muito discutido foi que o impacto das mudanças climáticas na vida é uma coisa séria, uma coisa que tem que ser estudada, não é uma coisa acadêmica, não é uma coisa teórica, e que ela precisa ser realmente considerada na definição das políticas públicas de cada país. Uma outra coisa que foi discutida lá, que eu acho que é super importante, aí tem isso muito a ver aqui com o Brasil, é a questão do planejamento integrado dos recursos hídricos. O que quer dizer isso? Talvez, não sei se teus telespectadores não tenham obrigação nenhuma de saber esses números, mas eu tenho certeza que eles vão tomar alguns até uma surpresa. Dessa água que a gente diz que é disponível, 70% dela ela é usada para a agricultura, 20% para a indústria e somente 10% para consumo humano. Então, se nós não fizermos uma integração, um planejamento integrado de tudo isso, não adianta eu ficar discutindo só 10% quando 90% estão fora. Não adianta eu discutir só agricultura se eu não discutir como é que fica a implicação disso com a energia. Então, isso é como se fosse um grande Lego que as peças têm que se encaixar. Então, esta realidade, pra você ter uma ideia, aqui no Brasil você deve ter uns 6, 7, 8 ministérios que tratam do assunto água, com toda a legitimidade. Mas eu particularmente acho que nós devemos caminhar na linha de ter um endereço para essa discussão ser mais integrada. Perfeito. No próximo bloco a gente vai esmiuçar ainda mais, desintegrar esse conceito de gestão integrada da água. Então, a gente volta daqui a pouquinho. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição, falando sobre água, recebemos Newton Azevedo, do Conselho Mundial da Água. Newton, você falava no bloco anterior a respeito da gestão integrada
da água e que isso me pareceu ser uma visão de gestão da água. E você falou, nós temos vários ministérios que legitimamente cuidam, né, instituições que cuidam desse precioso recurso, só que é preciso haver aí um diálogo maior e talvez uma centralização. Será que vamos criar o 40º ministério, o Ministério da Água? Olha, eu numa das palestras que eu fiz na Coreia, eu propus, assim como provocação, obviamente os outros que estavam na plateia, nem todos brasileiros, não entenderam, mas... não sabem, né, o que é o nosso jeito. Que nós temos 39 ministérios. E eu disse o seguinte, que realmente já tem países no mundo, tipo China e outros aí, que tem um local para definir a política pública da água, ok? Então, eu acho que sim, é para se pensar num processo desse. Trazendo para a nossa realidade, eu acho que nós temos 39 ministérios, sem querer fazer nenhuma colocação política, simplesmente de um cidadão. Eu acho que tem muitos ministérios que poderiam, que não têm a mesma importância, sem citá-los, do que ter um local para essa discussão do tema água. Eu acho que você integrar a questão de resíduos sólidos, a questão de universalização do serviço de água e esgoto, toda a questão do planejamento da agricultura no Brasil, a questão do planejamento de energia, a questão da saúde, quer dizer, isso tudo não dá para discutir de forma isolada. Quer dizer, eu acho que nós só vamos melhorar o uso dos recursos na hora que a gente, eu gosto de usar uma expressão, suba no banquinho e consiga olhar de cima sem atacar localmente só uma questão. Você tem que ter uma visão mais clara do todo para poder direcionar uma política correta. Perfeito. E qual que é o pensamento do Conselho em vista da nossa crise hídrica no Brasil, principalmente no estado de São Paulo? É culpa de São Pedro, como muitos atribuem, ou foi falta de boa gestão e também talvez a falta dessa gestão integrada do recurso água? Olha, a minha resposta não é política, mas eu digo sempre que avião não cai só por um motivo. Quer dizer, eu acho que todos nós temos um pouco de culpa nisso. Todos. Todos quem? Governo, sociedade, indústria, classe política, todo mundo. O Brasil, de uma forma geral, tem um conceito equivocado que começa nos livros de geografia, nos primeiros anos da escola, no meu tempo era ginásio, o primário ainda, que diz que o Brasil é um país abundante hidricamente. Então, a partir desse conceito, nunca imaginou-se que íamos ter esta seca, a não ser que já existe no Nordeste, mas que a sociedade já absorveu e acha normal, e que também não é normal. Então, nós temos muita água? Temos. 12% da reserva hídrica do mundo, esses números todos. O problema é que nós temos água onde não temos gente, e temos gente onde não tem tanta água. Então, não adianta usar números médios. Eu digo sempre que o Brasil é um país que números médios derrubam qualquer um. Cabeça na geladeira, pé no forno, não significa ter temperatura média boa. Então, a grande questão do Brasil também é que essa integração, além dos vários setores, tem uma integração da questão regional, que também é um outro fator que influencia. Então, na realidade, fazendo uma avaliação dos atores desse processo, eu acho que o consumidor, na qual me incluo, consome água muito mais do que ele precisa, de uma forma totalmente... Há desperdício. Há desperdício. Nós consumimos talvez quase que o dobro do que pode se consumir. Mangueirada na calçada. Mangueirada na calçada, o chuveiro, deixar a torneira aberta, esperar a água do chuveiro ficar quente, você fica do lado ali esperando. Soma tudo isso, lavar o carro, uma série de coisas. Então, consumimos água em excesso. Ponto. Aí você tem uma outra questão, que é a questão dos processos, seja na indústria, seja na agricultura, seja no abastecimento. Nós temos um seríssimo problema de gestão. Ou seja, nós temos aí uma questão de gestão que é fundamental. Quer dizer, é inadmissível que as companhias de saneamento brasileiras percam 40%, 50% da água tratada.
E a gente sabe disso há mais de 30, 40 anos e continua igual. Quer dizer, não dá para admitir que nós tenhamos um gasto de água na agricultura maior do que, por exemplo, tão maior do que em Israel, que é um país que vive sob um estresse hídrico infinito. Então, nós sempre achamos que tínhamos água. Então, quando o governo também, do outro lado, ele não criou um cardápio, alternativas que possibilitem você usar A, B ou C em função de cada situação. Nós dependemos preponderantemente de chuva. E aí a gente vai para São Pedro, que tem que torcer para que chova e que chova no lugar certo. Então, eu acho que a tendência para a gente resolver esse problema, que agora não pensem os senhores que resolvemos o problema de São Paulo, não resolvemos, nós vamos continuar a ter problema no próximo verão, esse é um negócio que vai demorar um tempo, nós vamos ter que usar tecnologias que já são conhecidíssimas no mundo, como o reuso, nós vamos ter que começar a pensar no processo de dessalinização, se quisermos ter usinas como já existem no mundo daqui a 10 anos, no mundo já existem. Nós vamos ter que ter, como estão fazendo hoje, já aqui em São Paulo, uma série de interligações entre reservatórios. Nós vamos ter que ter um controle na demanda, ou seja, uma consciência da população. E somando tudo isso, eu tenho certeza que é o que vai acabar levando a um equilíbrio e a duas palavrinhas que eu gosto sempre de dizer, que é a gente poder ter segurança hídrica. Segurança hídrica não tem nenhuma novidade. É usar a água com, vamos dizer assim, com bom senso, usar a água de uma forma correta e fazer com que a água possa estar presente nesse ciclo todo, que é o ciclo de desenvolvimento de um país. Nilton, essa gestão integrada que você apontou como necessária, pode começar a partir de quem? É melhor que comece via governo. Não, a sociedade civil organizada pode se reunir, porque em algum momento o processo vai ter que começar. Não, eu acho que hoje já houve aquela história da freada de arrumação. Essa seca já deu só aquela freada no ônibus, que falou, opa, tem alguma coisa errada aí. Errado. Entendeu? Então isso já está gerando, pegando a tua pergunta, já está gerando uma reflexão sobre quem levanta primeiro no ônibus para organizar o negócio. Então, eu acho que eu tenho mais ou menos qual é a linha disso e acho que o governo tem sim um papel importante de ser o grande indutor da definição de políticas públicas sob água no Brasil. Perfeito. Bom, o tema é vastíssimo, mas nosso tempo nem tanto. Mas eu quero agradecer muito a sua presença, não só aqui no nosso set, mas também no Eco São Paulo, na interação com os estudantes. E eu queria que, nas suas palavras finais, você pudesse falar um pouquinho como é que foi participar do Eco São Paulo e também deixar suas considerações finais. Obrigado. Não, para mim é sempre uma alegria e extremamente prazerosa de apoiar esses eventos do sindicato, da Federação, do Nacional dos Engenheiros. Tenho amigos, sou engenheiro e hoje mesmo, pela até quantidade de jovens aqui presentes, eu fiquei mais animado ainda, porque está neles o nosso futuro. Quer dizer, a consciência tem que começar a partir deles. Então, a gente ter essa interação, que é sempre uma característica dos eventos da casa, me fazem que eu venha a esses eventos com muita vontade e saia feliz. Nilton, obrigado. Muito obrigado a você. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e saiba mais assuntos a respeito da engenharia, da inovação e do desenvolvimento. Um forte abraço e até breve. O projeto de lei da Câmara 30/2015 começou a ser debatido pelo Senado no dia 19 de maio. A proposta, se aprovada como está, vai estender o trabalho terceirizado para a atividade fim, o que hoje é proibido. Olha, nós somos contra. Na verdade, a atividade fim, você terceirizar, você vai precarizar o trabalho. Nós temos uma opinião totalmente contrária a isso. Nós entendemos o seguinte, quanto mais nós tivermos com as questões formalizadas, que nós tivemos um empregado locado naquele e participante daquela empresa que ele trabalha, melhor é para a empresa, melhor é para o empregado, melhor é para o trabalhador e para o cidadão.
Então nós temos certeza absoluta de que a empresa tem que assumir o seu papel. Essa questão de você pegar e terceirizar e tirar áreas fins daquela empresa, você simplesmente está trabalhando com aquilo que nós entendemos da pior qualidade. Você vai trazer profissionais que não tenham condição, vai trazer profissionais que não tenham assistência e que não são integrantes daquela empresa, que não tenham compromisso com a própria empresa. Para o presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, Carlos Eduardo de Azevedo Lima, o texto atual não tem amparo legal. Os membros do Ministério Público do Trabalho de todo o Brasil, representados pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, veem com grande preocupação esse projeto de lei atualmente em tramitação no Senado e que foi aprovado, se me permite assim falar, verdadeiro toque de caixa na Câmara dos Deputados, que, sob o pretexto de regulamentar a terceirização de serviços, na realidade promove uma verdadeira reforma trabalhista de cunho extremamente precarizante, afrontando verdadeiramente a dignidade dos trabalhadores e tratando-os como descartáveis. Essa é a nossa preocupação e, por isso, nós somos frontalmente contrários ao projeto de lei que tramita atualmente no Senado, atualmente sob o rótulo de PLC 30, outrora, antes de sua aprovação na Câmara, PL 4330. Hoje, se estima que exista no Brasil pelo menos 12 milhões de trabalhadores que atuam em regime terceirizado. Se virar lei, o projeto que tramita no Senado pode fazer esse número chegar a quase 60 milhões. Sem vínculo, a remuneração desse trabalhador é, em média, 24% menor que a dos empregados diretos, e a rotatividade nas empresas terceirizadas é bem maior. Diante disso, o que a sociedade pode fazer? No Senado, por exemplo, nós temos que falar com cada senador. Cada senador que nós votamos. Nós temos que chegar e cobrar do senador. E falar, senador, entenda como é essa questão. Nós queremos que o seu voto ele seja o reflexo daquilo que a sociedade pense. Então, se nós todos, sociedade civil organizada, se nós todos trabalhadores, nos unirmos na direção de também discutir com cada senador, de mostrar a nossa indignação com esse projeto sendo aprovado desta forma, nós estaremos contribuindo para o trabalhador brasileiro. O que nós temos visto ao longo dos últimos meses é uma mobilização social muito grande por meio de centrais sindicais, por meio de diversos segmentos da sociedade, representações de membros do Ministério Público, do Poder Judiciário, auditores fiscais, a sociedade civil, enfim, de um modo geral, se mobilizando contra esse projeto porque está se dando conta do quão nefasto ele é para os direitos dos trabalhadores. O trabalhador terceirizado, ele ganha menos, ele trabalha mais, se acidenta muito mais, morre mais e adoece mais em relação em decorrência de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho. Então, esse projeto tem um viés indiscutivelmente precarizante e é importante que a sociedade se mobilize efetivamente, se mobilize de maneira cada vez mais efetiva, cada vez mais organizada, para deixar muito claro para os parlamentares, atualmente já que está no Senado, para os senadores da República, que é contra esse nefasto projeto que, na prática, ele gera uma verdadeira afronta aos direitos sociais, aos direitos humanos, aos direitos dos trabalhadores de maneira geral. As centrais sindicais já foram às ruas contra a terceirização no Brasil inteiro. E a promessa é que as mobilizações populares continuem enquanto o projeto ainda tiver chances de ser aprovado. Para mais informações, acesse o portal do CESP na internet.